Ronaldo Abranches. Sou Joe. Olá você que está na rede e adora ver bola na rede. Está começando o programa Bola na Rede. Aqui você tem o que de mais importante aconteceu e acontecerá no esporte, com destaque para a grande paixão do brasileiro, o futebol. E aqui, como em todas as rodas de amigos dos boleiros, estamos sempre trazendo um amigo boleiro. E hoje, mais uma vez, um grande prazer estar recebendo aqui o professor Serineu. Olá, amigos da Bola na Rede, é um prazer. Ronaldo está sempre falando da paixão do futebol, que o brasileiro tem na veia, né? Então, essa semana muito agitada, estamos aí para falar mais um pouquinho sobre o futebol. E são destaques do programa de hoje, na crônica do professor Ronaldo Abranches, jogo que já entrou para a história do futebol brasileiro. Brasileirão, só faltam 10 rodadas e a distância se mantém entre Flamengo e Palmeiras. Ainda não foi dessa vez que frearam o Mengão. O que vem por aí? Quais os jogos que serão destaques no futebol brasileiro no meio e no final de semana? Libertadores. Após o jogo épico entre Flamengo e Grêmio, o Flamengo é o Brasil na Libertadores e já planeja o jogo de decisão no dia 23 de novembro. No Bola da Rede Regional, em uma decisão histórica, o Pouso Alegre se consagra campeão mineiro da segunda divisão. A primeira divisão, em 2020, estará aqui ao nosso lado. Mais uma rodada da Série Prata da terceira Copa Regional de Futebol Amador de Itajubá. As equipes vencedoras avançam para a Série Ouro em 2020. No apito final, para quem será o cartão amarelo de hoje? Para quem será o cartão vermelho? Esses são destaques que você vê aqui no programa Bola na Rede, na TV que pega em seu celular. Um jogo épico para ficar na história do futebol brasileiro. O Grêmio, que há 3 anos vem conquistando aí o continente e tendo aí a imagem de um futebol destoante em relação aos demais, o Flamengo acumulando vários recordes nessa rápida e pequena temporada após a chegada do técnico Jorge Jesus. Um futebol com intensidade, fazendo aí de seus jogadores de ataque os principais artilheiros do Brasileirão. Há 38 anos sem disputar uma decisão na Libertadores da América. Estes são alguns dos ingredientes suficientes para ficar na história do futebol brasileiro. Mas jamais, mesmo o mais otimista torcedor do Flamengo, esperava ficar na história através de um placar humilhante. O Flamengo ainda não ganhou absolutamente nada em relação a título, mas tudo indica que, pela estrutura atual do Flamengo, este time será mais um que será lembrado aí pela torcida através dos cantos entoados no Maracanã, como é feito hoje com aquele histórico time de Zico e companhia. Pelo menos essa é a minha opinião. Não saia daí. No próximo bloco estaremos destacando o que rolou na rede mundial de computadores, na rede que balançaram aí o futebol pelo Brasil. Fique ligado, voltamos já. Estamos de volta! Olá você que está na rede e adora ver bola na rede. Mais uma semana com muita bola na rede no Campeonato Brasileiro. Resultado aí da 28ª rodada do Brasileirão. Ceará 1, Vasco 1. O Ceará conseguiu aí o empate através do gol validado pelo VAR. 36 mil pessoas estavam presentes. Corinthians 0, Santos 0. Timão não vence há 6 rodadas. Foram 4 empates, né?
2 derrotas. 32 mil testemunharam esse jogo. Bahia 2, Internacional 3. Bahia tem apenas uma vitória em 6 rodadas. Fluminense 1, Chapecoense também 1. Terceiro empate da Chape em 4 jogos, mas não conseguindo ganhar, continua lá embaixo, dificilmente terá chance de escapar esse ano. Cruzeiro 1, Fortaleza também 1. O Wellington Paulista chegou aí a 11 gols, né, no campeonato. 32 mil pessoas testemunharam esse jogo. Grêmio 3, Botafogo 0. Apenas 9 mil pessoas estiveram assistindo esse jogo em Porto Alegre. Justifica-se aí ter sido o jogo logo após aquela época a derrota do Grêmio. São Paulo 2, Atlético Mineiro 0. O São Paulo venceu 3 jogos aí dos últimos 4, o que é extremamente importante para ele se segurar aí no G4. 18 mil pessoas estiveram presentes. Atlético Paranaense 4, Goiás 1, uma virada sensacional, né, do Atlético Paranaense. Avaí 1, Palmeiras 2. O VAR assinalou aí um pênalti para cada time. 8 mil pessoas estiveram presentes. No Maracanã, Flamengo 1, CSA 0. Novo recorde público. 11º gol de Arrascaeta nessa edição. 69.846 pessoas. Portanto, nessa 28ª rodada do Brasileirão, tivemos aí uma média de 2,5 gols por partida, ou seja, 25 bolas balançaram a rede. Em função desses resultados, a classificação então ficou assim definida. Em primeiro lugar segue o líder Flamengo com 67 pontos. Em segundo lugar, mantendo a distância de 10 pontos, o Palmeiras com 57. Em terceiro lugar, continua o Santos com 52 pontos, porém já começa a ser ameaçado pelo São Paulo. Quarto lugar, o São Paulo com 49 pontos. Quinto lugar, o Internacional com 45. Sexto lugar, o Corinthians, que começa a ser ameaçado, né, de sair aí da zona de classificação. Sexto lugar, o Corinthians com 45 pontos. Sétimo lugar, o Grêmio chegando com 44 pontos. Oitavo lugar, o Atlético Paranaense, que já está classificado em função do título da Copa do Brasil, com 42 pontos. Nono lugar, o Bahia com 41. Décimo lugar, o Goiás com 38. 11º lugar segue o Vasco com 38 pontos. 12º lugar, o Atlético Mineiro com 35. 13º, o Botafogo com 33. 14º, o Fortaleza com 32. 15º lugar, o Ceará com 30 pontos. 16º, o Fluminense com 30 pontos. Agora já na zona, né, de rebaixamento, em 17º, o Cruzeiro com 29 pontos. 18º, o CSA com 26. 19º, Chapecoense com 18. Em 20º lugar, na lanterna, o Avaí com 17 pontos. Essa então é a atual classificação do Campeonato Brasileiro após aí essa 20ª rodada. Depois, né, dessa 20ª rodada, e aí, mudou alguma coisa? Bem, esquentou a briga pela parte de baixo da tabela, porque na parte de classificação o Flamengo continuou mantendo a distância, não teve novidades, melhorou a situação para o Flamengo, que é o Santos, que é o terceiro colocado, aumentou ainda mais a distância. Acho que o Santos já corre um risco de sair fora do G4, né? O Santos caiu um pouco de produção. Quem assistiu o jogo de Corinthians e Santos, um jogo muito aquém do esperado de um clássico paulista, não teve novidade nenhum, jogo moroso, jogo morto, sem jogada, sem nada que, a não ser um chute do Marinho de fora da área, que assustou um pouco a meta do Corinthians. Mas tirando isso, o Santos caiu muito de produção. Os dois times estão em queda. Agora, a parte de baixo esquentou bem a briga, né? O Cruzeiro estava vencendo, cedeu o empate para o Fortaleza, que dá uma vida nova, concorrente direto, e o Fortaleza, esse ponto para o Fortaleza fora de casa foi muito importante para que ele pudesse sobreviver e manter essa classificação. E o outro destaque também que eu vejo, o Botafogo perdeu fora de casa, não é novidade, porque o Grêmio lá é muito forte,
mas o Botafogo encosta. O Botafogo e o Atlético Mineiro estão cada vez mais próximos da zona de rebaixamento. Eles têm que tomar cuidado, que estão chegando aí o Fortaleza, o Ceará, que conseguiu um empate importante com o Vasco fora de casa também, em casa, né? Conseguiu em casa, o Vasco está numa crescente. Eu acredito que esse empate do Fortaleza foi um empate importante para ele, um pontinho muito importante para sair da zona de decência. O CSA é uma grande ameaça, porque o CSA está lá na zona de rebaixamento, mas ele tem mostrado, né, uma reação. Você vê que ontem no jogo com o Flamengo, embora o Flamengo, né, arrebentado fisicamente, mas demonstrando de maneira extremamente audaciosa, indo para frente, e não é somente por esse jogo com o Flamengo que ele jogou muito bem. As últimas rodadas tem se apresentado bem. Então, o Argel tem realmente feito um bom trabalho, e isso, para mim, é uma ameaça para aqueles clubes que estão lá beirando rebaixamento. É um clube que, de repente, pode sair da zona de rebaixamento, obviamente, colocando o outro. Eu não citei o CSA, mas realmente o CSA tem um potencial, e ele melhorou bastante nas últimas rodadas, embora perdeu o Botafogo, perdeu para o Flamengo, mas ele tem apresentado um futebol bem agressivo, né? Ele está lutando para sair, por isso que eu falei, a parte de baixo, a briga agora esquenta ainda mais. Mais uma vez, o campeonato se destacando, né, na fase final, muito mais embaixo do que em cima, né? E a outra questão ali a parte também da classificação, né? O Grêmio agora vai dar uma atenção maior para o Campeonato Brasileiro, né? Depois desse... Eu não tenho dúvida que o Grêmio vai chegar. Depois do vexame que ele passou na quarta-feira, né? Então eu vejo que ele vai brigar. E aí tá a briga Grêmio, Inter, Corinthians, São Paulo, né? Então tem uma briga quente ali nesse miolo também, que realmente chama a atenção do campeonato. Vai ser mais interessante, porque a liderança está difícil de tirar. Não vejo perspectiva de mudar qualquer cenário em relação ao primeiro colocado do campeonato. Então eu vejo dessa forma. Então o destaque seria dessa rodada, Botafogo e Grêmio. Olha, Cruzeiro e Fortaleza, foi um jogo que o Cruzeiro... E o Cruzeiro não consegue ganhar. Fortaleza fechou muito bem, saiu no contra-ataque. Quando deu a oportunidade, ele foi lá e fez. E o Cruzeiro batendo, e não conseguia entrar na área do Fortaleza, conseguiu um gol, descuidou, tomou o empate e não teve reação. Então o Cruzeiro está deixando escapar pontos importantes. Embora tenha vindo 2 vitórias importantes, ele deixou escapar pontos extremamente importantes dentro de casa. O principal destaque foi esse. E o apagar das luzes, o Ceará empatando com o Vasco, também um pontinho que ajudou muito. E mais uma vez o Palmeiras venceu, porém com muita dificuldade. Então, embora teve a questão lá da chuva que deve ter atrapalhado bastante, né? Mas com muita dificuldade para conseguir tirar esses 3 pontos do Avaí. O jogo do Palmeiras, eu vou segundo tempo inteirinho praticamente, não teve futebol, então isso prejudica muito. A avaliação nossa fica um pouco complicada. Também tem um time mais técnico, né? Um time mais técnico, o time do Avaí. Os 2 times têm jogado, mas a situação que encontrava o gramado, cheio d'água, não tem como você avaliar, não tem como você falar que era futebol. Era vontade, era briga, mas é difícil avaliar neste momento. Embora o Palmeiras não tenha apresentado um bom futebol nas últimas rodadas. Eu vejo dessa forma que ele realmente ontem ficou muito prejudicado o futebol, Palmeiras e Avaí. Não teve condições. Os 2 pênaltis que foram marcados foram 2 pênaltis realmente que existiram, deu para perceber, mas os 2 aconteceram em função muita água no gramado. No próximo bloco estaremos trazendo o que vem por aí, as expectativas das próximas rodadas do Brasileirão, o que estará balançando as redes pelas traves aí dos campos de futebol do Brasil e balançando a rede mundial de computadores. Não saia daí, continue conectado. Voltamos já. Estamos de volta. Agora, o que vem por aí? Quais as expectativas das próximas rodadas? Lembrando que a 29ª rodada do Brasileirão acontece no meio de semana. E nessa 29ª rodada teremos Atlético Mineiro e Chapecoense, Palmeiras e São Paulo, um clássico paulista.
Teremos também Avaí e Fortaleza, Ceará e Fluminense, um jogo de 6 pontos, né, em função aí da situação dos dois. Se o Fluminense perder esse jogo, ele provavelmente vai voltar para a zona de rebaixamento. Lembrando que Ceará e Fluminense estão com o mesmo número de pontos, 30 pontos, então é mesmo um jogo de 6 pontos. CSA e Corinthians, lembrando que o Corinthians está em crise, a chapa cada vez mais esquenta para o técnico Carille, ele precisa realmente vencer, muito empate, né? Isso está trazendo um prejuízo aí em relação à classificação. Outro jogo também não menos importante, Vasco e Grêmio. O Vasco jogando em casa, mas o Grêmio realmente precisando se classificar para a Libertadores. Santos e Bahia, Goiás e Flamengo, Internacional e Atlético Paranaense e Botafogo e Cruzeiro. Esse jogo também é um jogo de 6 pontos, em função aí dos dois estar, né, brigando. Se o Botafogo perder para o Cruzeiro, ele ficará apenas a 1 ponto de diferença do Cruzeiro. Então, um jogo extremamente importante para ambos os times. Cirineu, para você aí, né, considerando essa 29ª rodada, qual que seria o destaque, a grande expectativa vai despertar dos torcedores nessa rodada? Novamente eu coloco o destaque para a parte de baixo da tabela. Nós não podemos deixar de avaliar ali na sequência. Eu vou colocar o Avaí e Fortaleza, que o Fortaleza brigando, e o Avaí já está praticamente rebaixado, mas vai tentar de qualquer forma, né? Não é um jogo fácil. Ceará e Fluminense, o jogo de 6 pontos, como você falou, né? O Fluminense, se perder, vai para a zona de rebaixamento, mas é uma briga direta. Depois também nós temos ali o Vasco e o Grêmio, que estão lutando também. O Grêmio está querendo firmar, precisa firmar, e o Vasco querendo realmente afastar de vez o fantasma do rebaixamento. Depois vai o Cruzeiro e o Botafogo, né? O Botafogo e o Cruzeiro, que tem um jogo de 6 pontos, né? Ou o Botafogo não pode perder esse jogo. Não pode perder em casa. Esse é um jogo crucial para o Botafogo, e nós sabemos que é um jogo difícil, porque o Cruzeiro tem uma grande equipe e o Cruzeiro andou vencendo fora de casa. Coisa que não tinha acontecido, mas está acontecendo. Então, muda tudo. Esse é um jogo de 6 pontos, extremamente importante para as duas equipes. O Abel está tendo trabalho no Cruzeiro, hein? Para as duas equipes. Está tendo trabalho, porque o time do Cruzeiro é um time de jogadores experientes, esses jogadores que você faz aquilo que você já está esperando fazer, não tem muita novidade. É Fred, Thiago Neves, são os jogadores mais experientes, mas que não tem uma produção, não está tendo um rendimento muito bom. Volta e meia vem uma discussão em relação a rebaixamento, né? Ou seja, alguns defendendo que não deveria ter decesso, ou seja, rebaixamento. Mas a gente percebe que é a grande sensação do campeonato, né? Todos os anos, a parte de baixo movimenta muito mais, é um outro campeonato, leva torcedores ao estádio, porque a disputa para fugir, né, do rebaixamento é muito grande. Eu considero que nessa edição do Campeonato Brasileiro temos 2 vagas ali, né, na briga, ou seja, para fugir dessas 2 vagas. Eu acredito que Chapecoense e Avaí não tem mais como, matematicamente tem chance, mas a gente realmente não percebe reação. Então, tem 2 vagas aí para ser disputada entre, pelo menos aí na primeira página. Eu vejo que até o Atlético Mineiro está todo mundo brigando aí para não ficar. E realmente o Avaí e a Chapecoense não tem muita chance. E eles também não têm apresentado um bom futebol. Então você não vê uma reabilitação desse time. Quase que a segunda página, né, do 11º para baixo, são times que têm chance de cair, embora o Vasco menos. Lembrando o seguinte, estatisticamente, 45 pontos, o time consegue se livrar, né, estatisticamente, de ser rebaixado. Lembrando que o Vasco está em 11º lugar, ele está com 38 pontos, então ele precisa aí de mais 2 vitórias praticamente, né? Estatisticamente, a estatística ela é uma variável que dá uma noção do que pode acontecer. Mas eu vejo mais, Ronaldo, o desempenho do time. Desempenho, sem dúvida. Você vê o Vasco tem jogado bem, tem feito um bom campeonato nesse segundo turno,
Então, você verifica que o time está tentando. Tem força para realmente reagir. E quando você vê alguns times, você pode fazer a conta estatística, mas se o time não reage dentro do campo, não vai resolver. Eu acredito que, para a gente realmente verificar quem fica, é o rendimento do time dentro do campo. É o que está acontecendo com o Atlético Mineiro. Exatamente, né? Sem com Botafogo, sem força. Botafogo. Né? O Fortaleza, que tinha um bom desempenho, né? Tem tido mais dificuldade. O Ceará despencou de vez. Então, né? Você vê que o Fluminense não conseguiu vencer dentro de casa o Chapecoense. Então, é isso que a gente... Realmente muita dificuldade. Então, muitas expectativas, né, aí nessa parte de baixo da tabela do Brasileirão. No próximo bloco, estaremos estreando aí a Bola na Rede Regional. Continue conectado. Voltamos já. Estamos de volta, agora na Bola na Rede Regional. Em uma partida histórica, né, para o sul de Minas, o Pouso Alegre venceu o Betim ontem, nesse domingo, no estádio Manduzão, em Pouso Alegre, pelo placar de 1-0. Lembrando que o Pouso Alegre, que já tinha empatado fora, né, no primeiro jogo, conseguindo então com essa vitória, sagrando-se campeão da segunda divisão mineira, conquistando aí seu primeiro título profissional e dando a possibilidade de disputar a primeira divisão. Ou seja, a primeira divisão está aqui a 70 quilômetros de Itajubá, principalmente aí para os torcedores de Cruzeiro, Atlético, Mineiro, poderão estar vendo seus times aqui a 70 quilômetros de Itajubá. Muito bom para a nossa região, né, Cirino? Com certeza, muito bom. Eu quero parabenizar a equipe de Pouso Alegre. Ela vem demonstrando nos últimos jogos, nas decisões, que tem uma equipe forte, uma equipe vencedora. Conseguiu as 2 vitórias do Atlético Três Corações, fora de casa e em casa. E para eles, segundo a mídia local, já estavam satisfeitos por ter classificado, né? Chegado agora campeão, foi melhor ainda, que entra com força o ano que vem, embora os times de segunda divisão que sobem para a primeira divisão sofrem muito, porque não é fácil. Esse é o grande desafio agora, né? Exatamente. Como que vai ser a estrutura do Pouso Alegre na primeira divisão do ano que vem? Nós já tivemos aí o Flamengo de Varginha, agora chamado o Atlético Três Corações, agora mais recentemente o time de Varginha, como é que chama o meu time de Varginha agora, recente, que também estava na segunda divisão, fugiu o nome dele aqui agora, mas realmente não é fácil manter um time na primeira divisão, né? Do Mineiro eu acho que é mais difícil. O investimento é alto, precisa de suporte, né? Exatamente, então nós tivemos aí Três Corações, Varginha, experimentando esse gosto de participar da primeira divisão. São Sebastião do Paraíso. São Sebastião do Paraíso. Então, eu acho importante para a nossa região, principalmente para nós, para toda a região vizinha de Pouso Alegre, que nós poderemos acompanhar aí vários times importantes do Mineiro, aqui a 70 quilômetros, acho que vai ser muito importante. E parabéns aí mais uma vez à equipe de Pouso Alegre. Lembrando pelo que campeonato. Santa Rita disputou o campeonato da segunda divisão deste ano. No próximo bloco estaremos dando aí o apito final. Quem receberá o cartão amarelo dessa semana? Quem receberá o cartão vermelho? Não saia da rede, continue conectado. Voltamos já. Estamos de volta. Já na fase final de nosso programa, estamos no apito final. Cirineu, para quem você dá o cartão amarelo de hoje? O cartão amarelo de hoje vai para o Renato Gaúcho, que falou demais e fez muito pouco no jogo contra o Flamengo. Então, falando que a equipe dele joga um futebol bonito, mas chegou no Maracanã, o Renato não conseguiu ter uma reação, não conseguiu comandar o time dele à altura de um jogo, de uma semifinal de Libertadores. Então vai para o Renato Gaúcho. O cartão amarelo de hoje, ou seja, é o sinal de alerta que já está aí aceso já há várias rodadas, vai para o time do Corinthians, né, que está em 6º lugar, né, já está ali no limite na fase de classificação, né, que a gente chama de pré-libertadores, mas tudo indica que sem força vai acabar saindo até da 6ª colocação, né. Está apenas a 1 ponto do Grêmio, que chega a todo vapor
Então eu acho que o Corinthians vai acabar não indo para a Libertadores. Sinal de alerta, cartão amarelo para o Corinthians. E o cartão vermelho de hoje? Você entendeu? Para quem vai o cartão vermelho de hoje? Cartão vermelho vai para o time do Grêmio, que levou um passeio no Maracanã. Jogador profissional, jogador que está acostumado a jogar. Você via jogador com cabeça baixa, dentro do campo, não soube reagir, embora o Flamengo demonstrou uma grande superioridade, mas o time do Grêmio é um time profissional, é um time valente, é um time que vem jogando. O time não poderia reagir da forma como reagiu. A gente percebia que os jogadores estavam assim meio cabisbaixo, ou tinha uns que pareciam que estavam pedindo para sair. Estava tão desanimado que estava pedindo para sair. Principalmente foi o que eu vi no segundo tempo. Então, um cartão vermelho para o time do Grêmio, que não teve força para reagir durante uma disputa tão importante que é uma semifinal de Libertadores. Interessante, Sirenil, que a semana passada, né, no programa anterior, eu dei o cartão amarelo para o sistema de segurança do jogo entre Flamengo e Grêmio no Maracanã. No dia seguinte, a polícia do Rio de Janeiro, a Polícia Civil, acabou desvendando lá uma quadrilha que estava se planejando para fazer um tumulto, né, um tumulto planejado em torno do Maracanã, com fins de realmente aproveitar o momento. Isso é planejado para que nesse momento muitos assaltos são realizados. Prenderam aí mais de 20 pessoas, né? Então eu acho que eles estão aí, a nossa audiência está boa, viu? E interessante que eu dei o cartão vermelho semana passada também para a diretoria, para o técnico do Fluminense, em função de manter o jogador Paulo Henrique Ganso, né, no time do Fluminense, e um desempenho, né, absurdamente baixo, sem qualquer, né, tipo de contribuição. E no próximo jogo o Ganso ficou no banco, né? A turma tá ligada aí no Bola na Rede, viu? Estão ouvindo Bola na Rede. Então só o cartão vermelho vai para o time do Grêmio. O time do Grêmio não teve reação. Muito bem. Chegamos ao final, né, do nosso programa Bola na Rede. Obrigado, caro amigo Sirineu, por ter mais uma vez estado aqui com a gente, fazendo papo de boleiro mesmo, né? Quem gosta de futebol, aqui no Brasil, né, a paixão do brasileiro é o futebol e cada um é um técnico. Nós também. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, Ronaldo, de estar aqui mais uma vez para poder falar sobre a paixão nacional que é o futebol. Estamos aí sempre à disposição. Você que está na rede e adora ver bola na rede, para você dedicamos esse programa. Na próxima semana estaremos aqui novamente na TV que pega em seu celular. Até o próximo programa.